pessoas precisam de uma palavra. E a melhor palavra vem de Deus. Meditando na palavra, com o pastor Wilson de Deus e pastora Ana Lúcia. Agora, na web rádio e no canal do YouTube. Meditando na palavra. Salve os irmãos da paz de Jesus. Amém. Como a pastora falou, eles têm momentos que Deus ele agenda nossas vidas. Tem muito pregador que ele escolhe a mensagem de acordo com o ambiente que ele está. É isso aí. E se a igreja é pequena, a mensagem é meia boca. Se a igreja é grande, ele traz uma mensagem elaborada. Sendo que aquele que vive de conforme a palavra, dependente de onde ele estiver, ele tem que pregar aquilo que Deus mandar. Eita Deus! Abra suas Bíblias, segundo o livro do profeta Samuel. Vim direto do trabalho. Capítulo 6, segundo livro do profeta Samuel. Com as pernas doendo, o joelho doendo, a idade chegando. Começando agora. Novinho. Prometo não me demorar muito. 9 e 10 no máximo, já estou encerrando. Capítulo 6, tem como epígrafe do texto: Davi traz a arca para Jerusalém. Todos acharam? Capítulo 6, o segundo livro do profeta Samuel. Segundo Samuel, capítulo 6. Versículo 1 diz: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre as quais se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeiro, de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E quando chegando a eira de Nacon, estendeu usar a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam prender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e depois Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Podem se assentar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Acredito que os irmãos já tenham ouvido bastante ministrações acerca desta passagem, desse capítulo, no qual vai falar no período em que Davi ele assume ali o trono diante de Israel. E eu acredito que alguns pregadores já tenham dito que Davi ele não quer reinar sem a presença de Deus. Só que existem algumas aplicações por detrás dessa passagem. E eu preciso voltar um pouco para que você possa entender o plano de fundo que está aqui por detrás. Aleluia, glória a Deus. É aquilo que Deus quer falar conosco esta noite. Deus, ele no início, ele cria os céus e a terra. Gênesis capítulo 1. E a terra ela sofre um impacto com a queda
de Lúcifer, e no versículo 2, capítulo 1, está dizendo que a terra estava sem forma, vazia e em pleno caos. E Deus, olhando para aquilo que ele havia criado, ele toma a criação novamente no versículo 3, e Deus ele fala: haja luz, e a luz apareceu. Deus, com o poder da sua palavra, ele diz: haja luz. E então Deus ali ele começa novamente o projeto da criação. No primeiro dia, Deus ele cria a luz. No segundo dia, Deus cria até o firmamento. No terceiro dia, Deus cria a terra seca. No quarto dia, os luminares. No quinto dia, Deus cria as aves e os peixes. No sexto dia, Deus cria os animais que andavam sobre a superfície terrestre. E também ele cria o homem. Percebe que Deus ele não cria o homem do nada. Deus ele forma o homem, porque o homem ele é formado pelo aquilo que já existia na terra, que é a matéria-prima. Então eu e você não fomos criados, nós fomos formados pelas mãos do Senhor. Observe que Deus ele forma o homem, e no capítulo de número 2 de Gênesis, Deus ele cria o jardim do Éden, colocando ali o homem dentro do jardim e dá a ordenança para que ele pudesse nomear os animais. Só que Deus ele olha para o homem e vê que o homem ele estava só e faltava alguma coisa. Deus ele coloca Adão no profundo sono, Adão dorme, e através da costela de Adão Deus traz e forma a mulher. Então ali se dá início a primeira família da humanidade, ali se dá início a primeira geração, as primeiras pessoas que Deus havia formado diante da humanidade. Desde o começo da humanidade, Deus tenta criar um relacionamento com o homem. Deus ele tenta criar um diálogo, um relacionamento com o homem. Se você observar em Gênesis, está dizendo que Deus ele descia todo o final de tarde para conversar com Adão. Então Deus ali ele tenta criar uma comunicação com o homem. Só que o pecado ele entra na humanidade através de Eva. Eva lá é ludibriada pela serpente com o fruto que não era para comer, e ela apresenta o fruto para Adão. Adão come, e ali está de fato configurado o pecado entrando na humanidade. Deus expulsa Adão e Eva do jardim, e ali Deus dá a ordenança dizendo que através do suor, através do trabalho, eles teriam que crescer, eles teriam que multiplicar a terra. Então ali Deus começa a olhar para a humanidade e ver que aquilo que ele havia criado, o plano que ele havia estabelecido, estava rompido. Só que no capítulo de número 6, Deus olha para a terra e vê que na terra havia maldade. Deus olha e vê que havia maldade, que as pessoas estavam se corrompendo com essa maldade. Só que existia um homem por nome de Noé. Noé, ele havia tido graça aos olhos de Deus. Deus olha para Noé e vê que novamente ele poderia estabelecer a aliança com a humanidade. Existem 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. A segunda é a dispensação da consciência. A terceira dispensação é o governo humano ou aliança noética. A quarta dispensação é a aliança abraâmica. A quinta dispensação é a mosaica, que é a lei. E a sexta dispensação é aquela que nós estamos vivendo, que é a graça. E a sétima dispensação é a milênica, onde Deus irá reinar juntamente com o seu povo na terra. Aleluia. Observe que Deus olha para Noé e Deus estabelece mais uma vez um plano de aliança e de salvação. Só que Deus havia de mandar o dilúvio, porque, como eu disse, a terra havia maldade, havia pessoas que estavam sendo submersas no pecado. Então Deus manda Noé criar uma arca. Noé cria a arca, coloca os animais, coloca a sua família. Deus manda o dilúvio e ali está exterminada aquela população. O dilúvio não é regional, ele é mundial. Observe que no capítulo 9, Deus olha para Noé e fala: Noé, eu te abençoo, multiplicai, frutificai e enchei a terra. Observe que Deus está estabelecendo com Noé uma aliança. Está dizendo para ele multiplicar, para que ele frutifique e para que ele encha a terra. Que através de Noé haveria mais uma geração. Então nós somos descendentes de Adão, mas somos geração de Noé. Observe que Deus olha para Noé, vê graça em Noé e estabelece mais uma aliança. Só que no capítulo 11,
uma porção de pessoas vai até o Vale do Mediterrâneo, ou planície do Siná, como você queira, e ali eles tentam fazer uma torre para invadir o céu. Deus olha para aquele projeto. O projeto não era para a glorificação do nome do Senhor. O projeto era para estabelecer, para tentar invadir o céu, porque eles não queriam que os seus nomes fossem espalhados. Só que no capítulo 9, Deus dá a ordenança dizendo que eles deveriam encher, deveriam frutificar e deveriam se espalhar na terra. Só que no capítulo 11, as pessoas que estavam na planície de Siná, elas não queriam que o seu nome fosse espalhado. E eles queriam ser reconhecidos e invadir o céu. Porque tem gente que é assim. Tem gente que não quer começar de baixo. Tem gente que já quer começar de cima. Tem gente que não quer começar andando e traçando aquilo que Deus quer na vida dele. Tem gente que não quer subir a escada, já quer logo entrar no elevador e estar lá de cima olhando para baixo. Então ali as pessoas estavam tentando estabelecer uma invasão no céu. E ali está configurada a primeira rebelião da humanidade. Deus, ele olha para aquilo que estava sendo feito, ele desce juntamente com o Filho, que é a palavra, juntamente com o Espírito Santo, que é o fôlego de vida, e ali ele confunde as línguas. Então Deus, olhando para aquilo, Deus vê que novamente o plano que ele havia estabelecido estava sendo não frustrado, porque os planos de Deus, eles não têm como ser frustrados pelo homem. Só que Deus olha e vê que novamente ele deveria esperar e deveria estabelecer com uma outra pessoa. Então no capítulo 12, Deus olha para Abraão, Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e ir para uma terra onde ele ainda iria mostrar. Então Deus estabelece novamente uma aliança com o homem, e a partir de Abraão que começa toda a linhagem, a partir de Abraão que chega até o momento em que Jesus, ele tabernácula com a humanidade, e ali Jesus, ele se apresenta a Israel. Observe que Deus olha para Abraão e ali estabelece novamente a sua aliança. Ele estabelece novamente a sua aliança com o homem, porque Deus, ele olha para a humanidade com um olhar que a gente não consegue observar. Por quê? Porque desde os primórdios da humanidade, Deus, ele quer que o homem seja salvo. Deus, ele quer traçar um plano de salvação, só que com a nossa rebeldia, com o nosso pensamento cauterizado, com a nossa mente ali turbada, a gente não consegue observar aquilo que Deus quer sobre nossas vidas. Observe que Deus fala com Abraão, Abraão sai, e aí se configura novamente uma aliança com a humanidade. Só que Deus, ele acha mais uma vez um homem por nome de Moisés. Observe que desde o período em que Abraão está ali com a aliança sobre os seus ombros, o povo de Israel, ele volta suas costas para Deus. Se você observar, todo o período em que está configurado a população ou a nação de Israel, eles sempre olhavam para Deus no momento em que eles estavam em apuros. Só que no momento de bonança, no momento que estava tudo tranquilo, eles voltavam as suas costas para Deus, os pagãos. O povo de Israel era o povo que mais tentava trazer aquilo que estava fora. Eles não queriam adorar conforme o Deus que Deus estabelecia. Eles queriam imitar os povos que estavam à sua volta. Eles queriam imitar os filisteus, eles queriam imitar os amorreus, eles queriam imitar os jebuseus, eles queriam imitar todos aqueles que estavam à sua volta, que adoravam a deuses pagãos. Então Deus, ele permite que o império egípcio pegue cativo toda a população, toda a nação de Israel e coloque no Egito. Observe que ali o povo está sendo açoitado, o povo está sendo diminuído, está sendo humilhado. Só que Deus estava olhando para o povo. Observe que o povo ali está sendo totalmente humilhado. Só que Deus está olhando para o povo. Deus levanta um homem por nome de Moisés. Quem era Moisés? Moisés, ele nasce de Joquebede e Anrão. Moisés, ele tinha uma promessa sobre a tua vida. Ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Num certo momento, quando ele está nascendo, havia um decreto para que matasse todas as crianças que tinham até 2 anos de idade. Então Moisés, ele nasce, a sua mãe esconde Moisés durante 3 meses. Só que no período de 3 meses, Moisés, ele está guardado. Só que há uma necessidade de despachar ou até mesmo tirar Moisés daquele ambiente. Só que Deus havia uma promessa sobre a vida de Moisés. A sua mãe coloca ele à beira do rio Nilo, e ali Moisés está à beira do rio. Tem gente que fala que estava no meio do rio. Não, ele estava à beira do rio, estava na margem do rio. Sendo que a filha de Faraó, ela não tinha o costume
de descer ao rio Nilo para poder se banhar. Só que Deus, ele quando quer traçar algo na vida de alguém, Deus, ele agenda. Quando Deus quer traçar algo na vida de alguém, Deus, ele estabelece um encontro. Não era para que a filha de Faraó descesse para se banhar, porque não era de costume, porque dentro do palácio havia uma banheira, havia uma piscina no qual ela se banhava. Então não era costume dela ir até o rio Nilo. Só que Deus havia preparado tudo. Ela vê o menino, ela pega o menino, ela toma passiva, você já conhece a história. Ela cria o menino e até mesmo a sua mãe é chamada para amamentar o seu próprio filho. E então naquele momento ali, Deus está configurando todo o traçado da vida de Moisés. Só que Moisés, por um momento, ele está andando ali durante ali os trabalhadores, ele vê um de seus irmãos sendo açoitado, ele tenta ajudar e acaba matando o egípcio, ele enterra o egípcio e ele acaba tendo que fugir para o deserto. Observe que toda a vida de Moisés é configurada em que ele tem que fugir, ele tem que se esconder, ele está sendo perseguido. Só que Deus havia estabelecido algo na vida de Moisés. Então Deus levanta Moisés como libertador do povo. Moisés volta para o Egito, ele consegue libertar o povo, e agora o povo está em meio ao deserto. Observe que o povo ele é levado cativo para o Egito. Ele está no Egito 400 anos sendo açoitado. Só que quando ele é liberto, começa a murmuração. O povo está no deserto porque era um trabalhar de Deus. O período em que eles deveriam ficar no deserto não era de 40 anos, era um período pequeno. Só que a murmuração leva à decadência da bênção que está sobre as nossas vidas. Tem muita gente que murmura com a bênção já preparada. Só que quando Deus olha o murmurador e a bênção está preparada, ele retém. Porque Deus não quer murmuradores na sua obra. Tem muita gente que murmura e a bênção é retida. Só que Deus está dizendo para você esta noite: para de murmurar. Aceita o chamado, aceita aquilo que Deus colocou sobre a tua mão. Porque tem muito murmurador que fica à nossa volta e fica retendo aquilo que Deus tem sobre nossas vidas. Às vezes você questiona o Senhor, falando: Senhor, a bênção não está chegando. É porque tem murmurador do nosso lado. Tem muita gente do nosso lado retendo a bênção que está sobre a nossa vida. Então é noite de se destacar dos murmuradores. É noite de você sair de perto daquele que está murmurando. Porque quem murmura é que não entende o chamado e o propósito de Deus na sua vida. Observe que o povo está no deserto, mas está murmurando. O povo está no deserto, mas está murmurando. O dia que a calor manda a nuvem do refrigério. O dia que tem muito frio, Deus manda a coluna de fogo. O dia que tem fome, Deus manda o maná. Só que o povo está murmurando, está reclamando. Observe que o povo está naquele período todo ali, andando pelo deserto. Moisés, ele precisa levantar cooperadores, porque sozinho não tem como administrar aquilo que Deus coloca no papel. Tem muita gente que quer ficar diante da obra, mas são aqueles que trabalham para ficar em evidência. Tem muita gente que está diante da obra, mas não quer levantar ninguém para ajudar. Tem muita gente que está diante da obra, mas só quer a glória para si, só quer a bonança para si. Só que Deus está falando: tem que levantar cooperadores, porque a obra é grande, a seara é grande e exige cooperadores para ajudar. Moisés levanta pessoas para ajudar. Arão está sobre a ordenança de Moisés. Só que chega um momento que Deus olha para aquele povo, e no capítulo 25, versículo 8, Deus chama Moisés e fala: Moisés, construa um tabernáculo para mim, porque há necessidade de eu habitar no meio de vocês. Observe que no hebraico, no original, esse texto está dizendo que construa um tabernáculo, porque eu preciso habitar dentro dele. Não é no meio, é dentro. Porque Deus não quer trabalhar ao redor, Ele quer trabalhar dentro de você. Observe que quando Moisés ele constrói o tabernáculo era para quê? Para que a presença de Deus estivesse entronizada dentro daquela tenda, ou dentro da congregação, como você queira entender. Observe que o tabernáculo é feito, existiam 3 repartições. A primeira repartição era o pátio externo, a segunda, o lugar santo, e a terceira, o lugar santíssimo. No pátio externo estava a pia de bronze, no lugar santo estava a mesa da preposição, estava o candelabro, estava os pães da propiciação, e no lugar santíssimo estava a arca da aliança. Dentro da arca da aliança estava o pote do maná, estava a vara de Arão que floresceu e estavam as tábuas da lei. Observe que Moisés ele pede que toda a congregação leve ofertas para a criação do tabernáculo. Aleluia! Só que eles estão trabalhando para poder construir o tabernáculo, porque tabernáculo
do tabernáculo e lembrasse: Deus está conosco. Porque tem gente que só lembra que Deus está quando as coisas estão acontecendo. Tem gente que só lembra que existe Deus quando está com dinheiro no bolso, quando está com a casa bonita, quando está com o armário abastecido. Mas quando as coisas apertam, quer reclamar, quer murmurar, quer ficar questionando, falando: Deus não existe, Deus não é na minha vida. Observe que o tabernáculo está sendo criado. Só que no capítulo 32, Deus chama Moisés ao Monte Sinai para poder entregar a tábua da lei. Moisés, ele sobe ao Monte Sinai. Por quê? Porque Deus iria entregar as tábuas, iria entregar as leis. Só que o povo está embaixo. O povo está vendo que Moisés demora. E o povo fala: será que esse homem não vai descer? Cadê Moisés? Então Moisés nos abandonou. Vamos criar mais um Deus para nós? Chama Arão e pergunta: Arão, vamos criar? Não pergunta não. Eles impõem que deveriam ser criados deuses para eles. Arão, ele chama todo mundo, pega joia, pega utensílios, ele funde e forma um bezerro de ouro. Observe que eles formam um bezerro de ouro. Quando eles formam, começa a idolatria, começa a cultuar diante do bezerro. Deus olha para Moisés e fala: desce depressa, que o povo é de duro coração. Desce depressa, Moisés, porque o povo tem se rebelado contra mim. Moisés, olhando a ira do Senhor, Moisés começa a interceder, porque tem gente que provoca a ira de Deus, mas tem gente do lado que fica intercedendo. Só que Deus está dizendo esta noite: para de interceder, porque quem faz, porque tem muita atitude, atitude que eu tomo e gera consequência. E às vezes você está colocando a mão onde não é para colocar. Às vezes você está tentando trazer guarita para quem não é para trazer. E por isso que o juízo de Deus está sobre a vida de alguém, recai sobre a tua vida. E você está vendo a porta fechada, está vendo que não tem mais nada, está vendo que o filho está rebelde, está vendo que está respondendo e pergunta: Senhor, eu sou dizimista, estou na tua casa, eu vou para a consagração. Por que está acontecendo? Está colocando a mão onde não é para colocar. Para quem não é para dar. E Deus está dizendo: se afasta. Se está pagando preço, é porque tomou atitude errada. A consequência de Deus, ela é gerada mediante as nossas atitudes. Meu Deus, aleluia, amém. Moisés, ele desce depressa. O povo está em rebelião, está ali idolatrando um bezerro. Moisés manda matar os idólatras. Agora, no capítulo 33, no versículo 15, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, não tem como mais eu continuar com vocês. Não tem como mais eu andar com vocês. Eu vou enviar um anjo, porque esse povo é de duro coração. Para que a minha ira não se acenda, eu mate todos, eu vou mandar um anjo. Mas olha o que Moisés fala: Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não me mande sair daqui. Porque tem muita gente que está andando sem a presença de Deus. Tem muita gente que caminha sem a presença de Deus. Está cantando, está pregando, está orando, está até profetizando, mas está sem a presença de Deus. Tem muita gente vazia, tem muita gente superficial, tem gente dentro da igreja cauterizada, que está com a mente turbada e acha que está cheia de Deus, só que está cheia de nada, está vazia, está igual sepulcro caiado. E Deus me trouxe aqui para te dizer: busca a presença dele, consagre a tua vida, ora, jejua, busca a intimidade do Pai, porque com a presença você cresce, com a presença você prospera, com a presença você consegue alcançar lugares altos aonde aquele que está sem a presença não consegue. Moisés, ele é enfático em dizer: não me tire daqui sem a tua presença. Oh, glória. Não tem como andar sem a presença de Deus. Eu não consigo entender essas pessoas que andam e não tem a presença de Deus na vida. Está andando, é um morto-vivo. Está andando de uma forma que ele não sabe nem aonde vai chegar. Porque quem não tem presença não sabe aonde vai. Quem não tem presença não sabe aonde entra. Quem tem presença não sabe se é para ficar ou se é para sair. Porque Deus, ele fala, Deus dá discernimento. Só quem tem a presença de Deus. Observe que Deus olha para Moisés e continua andando juntamente com o povo. Só que antes do tabernáculo ser criado, Deus manda Moisés atrás de uma madeira chamada acácia. A acácia significa, ou a característica da acácia é uma madeira bruta e contorcida. E ela demora um tempo para ela poder se endireitar. Observe que Deus escolhe uma madeira bruta, torta e que demora a se endireitar.
não era para você estar aqui sentado aqui essa noite. Não era para eu estar aqui pregando aqui esta noite. Eu não tenho nem o porquê estar aqui pregando. Você não tem o porquê estar aí sentado. Porque se for analisar a nossa vida, nós não temos direito nem de adorar a Deus. Só que Deus, Ele olha para aquilo que nós não olhamos. Deus escolhe aquilo que nós não escolheríamos. E a raiva do diabo não é porque você tem um sapato bonito. A raiva do diabo não é porque você tem uma casa boa. A raiva do diabo não é porque você tem faculdade, tem intelecto bom. A raiva do diabo é que a matéria é bruta, a matéria é torta, não tinha futuro, mas Deus escolheu. Deus te escolheu esta noite. Deus te escolheu. O diabo olha para você e fala: daí não vai sair nada. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: daí vai sair, daí vai sair, daí vai sair alguma coisa. E agora eu entro no capítulo que eu li. No capítulo 6 do livro 2 Samuel. Está dizendo que Davi, ele está sendo coroado, está sendo nomeado, aclamado rei de Israel. Só que antes de Davi tinha Saul. Observe que Saul está diante do trono. Saul, ele tem o tabernáculo. Saul, ele tem o pátio externo. Saul, ele tem o lugar santo, o lugar santíssimo. No tabernáculo onde Saul estava reinando, no período de Saul, tinha até pia de bronze, tinha até candelabro, tinha até mesa da propiciação, tinha até altar do incenso, mas não tinha presença de Deus. Saul está reinando, mas o principal utensílio é a presença de Deus, que não está no tabernáculo. Só que gente que não tem compromisso com a obra fala assim, ó, é apenas um utensílio, é apenas alguma coisa, não precisa da presença de Deus. Só que Deus está dizendo: não tem como botar a mão na obra se não tiver a presença dele. Não tem como querer orar por alguém se estiver vazio. Não tem como você fazer a obra se não tiver com a presença, cheio da presença de Deus. Saul está reinando, mas não tem a arca da aliança. Saul, ele está no trono, mas ele não tem a presença de Deus. Quantas pessoas estão assentadas em cadeiras e não tem mais a presença de Deus? Porque busca cadeira, busca reconhecimento, busca evidência, busca ficar no cartaz, ficar no holofote. Hoje eu vou pregar ali, hoje eu vou pregar lá, hoje o irmão me chamou. Sabe aonde eu vou? Eu vou em tal lugar. Só que Deus está falando: diminui um pouco, desce um pouco a casa do oleiro, diminui um pouco, porque grande aqui sou eu, porque grande aqui é a minha presença, porque grande aqui é o nome de Jesus. Eu não sou ninguém diante da presença dele, você não é ninguém diante da presença dele. Se você não estiver aqui, a presença dele se manifesta. Se eu não estiver aqui, a presença dele se manifesta. Ele não precisa de você, ele não precisa de mim. Deus não precisa de ninguém para manifestar a presença dele. Aleluia! Saul está reinando, mas não tem a presença de Deus. E quantas pessoas são assim? Não se preocupam no utensílio principal, que é a arca da aliança. Não se preocupam com o utensílio principal, que é a presença de Deus. Só que Davi faz diferente. Davi agora está sendo coroado. Davi, ele quer fazer diferente. O que Davi faz? Davi reúne 30 mil homens e ele vai até Balaim de Judá, onde estava a arca da aliança. Davi, ele está feliz. Davi, ele está indo até a arca, onde está a arca da casa de Abinadab. Observe que Davi, ele constrói um carro novo. E esse carro novo tem 2 bois para poder levar o carro. Diante do carro está Uzá e Aiô. Observe que Deus está olhando aquilo que Davi está fazendo. Por quê? Segundo a tradição mosaica, para poder levar a arca da aliança precisava de levitas. O levita colocava a arca sobre o ombro e ele dava 6 passos e sacrificava. Ele dava mais 6 passos e sacrificava. Só que Davi tem pressa. O Davi, ele tem urgência, porque ele quer reinar com a presença. Só que o mais importante não é você ter pressa, é você ter cautela. Porque tem muita gente com pressa e está caindo. Tem muita gente que tem pressa para fazer alguma coisa e está se rebelando. Tem muita gente que tem pressa para fazer aquilo que acha que Deus mandou e está se afundando. E Deus está dizendo: não precisa ter pressa, é devagar. Não precisa ter pressa, é com calma. Não precisa se espantar, porque tem gente que tem pressa para poder se amostrar. Não é para poder engrandecer o nome de Deus, é para poder se amostrar. Tá vendo que o irmão está pregando? Eu quero pregar também. Tá vendo que o irmão está cantando? Eu também tenho que cantar também. Tá vendo que o irmão foi até
vencer. E ele começa a pular etapas. E Deus está falando, não pule etapas, porque aquilo que eu prometi vai acontecer. Observe que Davi, ele desce até Balaim de Judá. Davi tem pressa, Davi tem urgência. E quem tem urgência quebra princípio. Quem tem urgência quebra princípio. E quando você quebra princípio, você também é quebrado pelo mesmo. Quando você quebra aquilo que Deus estabeleceu, você é quebrado por ele. Observe que Davi quebra princípio. Davi tem pressa. Davi quer a arca da aliança. Ele desce até a casa de Abinadab, coloca a arca em cima do carro de boi. O carro de boi está levando a arca. Observe que em um determinado período, Davi está juntamente dançando. Davi está tocando aliúde, Davi está tocando símbolo, Davi está festejando. E eu não consigo entender como é que tem gente que festeja fazendo aquilo que é errado. Eu não consigo entender como é que tem gente que fica com cara de alegria fazendo aquilo que não é vontade de Deus. A minha geração está afundada no pecado e fica fazendo cara de festa, fica fazendo cara de alegria. Só que Deus está dizendo esta noite, a barbúrdia vai acabar, aquilo que não é para fazer vai acabar. Tem muita gente que está com cara de alegria fazendo o que é errado. Está pegando aqui, vai furicando lá fora. Está pegando aqui, vai batendo na esposa. Está pegando aqui, está traindo o marido. E Deus está falando, a máscara vai cair. A máscara vai cair. Os verdadeiros vão se apresentar. A máscara vai cair. Aleluia, Deus. Davi está indo na casa de Abinadab. Ele pega a arca, coloca em cima do carro de boi. Só que num determinado período chega na eira de Nacon. Meu Deus. Eira de Nacon significa lugar aonde as coisas caem. Porque assim, quem está fazendo as coisas erradas, uma hora vai chegar diante da eira de Nacon. Uma hora você vai cair. E quando você cair, é difícil se levantar de novo. O diabo está olhando pra gente e está dizendo, vai cair, não vai conseguir. Porque a raiva do diabo é que a gente está de pé. A raiva do diabo que estamos aqui hoje orando, estamos aqui hoje juntamente com a presença de Deus. A raiva do diabo é que a gente está aqui em confraternização. Só que Deus está dizendo, o diabo se levanta por um caminho, mas por sete caminhos ele fugirá de vós. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Você está debaixo de promessa. Aquilo que Deus garantiu vai acontecer. Eu creio, Jesus. Porque tem muita gente que fica olhando para a nossa vida e fica com inveja. Tem muita gente que cola a gente não para ajudar, para afundar. Só que Deus está dando discernimento esta noite. Meu Deus! Para que você possa identificar quem é para ficar e quem é para sair. Quem é para entrar e quem é para ser chocado. Porque assim, Deus ele expulsa pessoas da nossa vida. E a gente fica, Senhor, por que saiu? Senhor, por que se retirou? Eu era tão bom, eu ajudava, eu dava alimento, eu deixava dinheiro, eu deixava ele na minha casa. E Deus está falando, fica quieto. Se saiu é porque eu tirei. Fica quieto, porque se saiu, foi eu que mandei sair. Porque tem gente que entra e você quer jogar para fora. E Deus está falando, deixa entrar, porque eu que coloquei. E quando sai, é questionado. Quando entra é porque Deus botou. E quando sai é porque Deus também tirou. Oh, glória a Deus, que maravilha. Davi está com pressa. Davi ele tem pressa. E durante o período, quando chega na eira de Nacon, os bois começam a tropeçar. Observe que a eira de Nacon era um lugar que a superfície era plana, não tinha pedras, não tinha obstáculos, mas os bois estão tropeçando. Enquanto o boi está tropeçando, é Deus dizendo, para de fazer o que é errado, para de fazer aquilo que não é para fazer, faz do meu jeito, faz da minha forma, faz do meu jeito. Eita, Jesus. Tem muita gente querendo fazer aquilo que Deus não mandou. Meu Deus, Tem muita gente tomando posse daquilo que não é para tomar. Meu Deus, Tem muita gente abraçando quem não é para abraçar. Tem muita gente se aliançando com quem não é para se aliançar. Meu E Deus está falando, sai daí. Para de fazer. O boi está tropeçando, é Deus dizendo, para de fazer. Faz da minha forma. Faz do meu jeito. O boi está tropeçando. Uzá estende a mão. E ele é fulminado ali. Por quê? Porque ele coloca a mão onde não é para colocar. Ele está conduzindo aquilo que não é para conduzir. Eu nunca vi ninguém tentar controlar o pecado. Eu nunca vi ninguém tentar lutar contra o pecado. Pecado não se luta. Pecado se foge. Pecado não se controla. Pecado se foge. Aleluia.
fica triste. Davi fica entristecido, porque tem gente que é assim, faz a coisa errada, quando a consequência vem, ela fica triste. Tem gente que é assim, está fazendo a coisa errada, quando dá errado, fica triste, fica lamentando. Davi está tristinho, Davi está lamentando. Só que Davi pega a arca e coloca na casa de Obed-edom. Observe que a arca fica na casa de Obed-edom 3 meses. E a Bíblia diz que dentro do quintal até a casa, Deus abençoou. No período de 3 meses, a arca entra na casa de Obed-edom e ele é abençoado. Não tem registro na Bíblia dizendo que quando a arca estava com Abinadab, tinha bênção. Mas também isso não é uma coisa que tem que ser falada. Às vezes, aconteceu e não foi relatado. Só que, como não está, dá a nós a entender que enquanto a arca estava na casa de Obed-edom, Obed-edom viu a arca entrando e ele não teve a mente de achar. É apenas um caixote, é apenas uma caixa, é apenas uma arca. Quando a arca está entrando, ele está falando, ó, quem está entrando aqui é a presença de Deus, hein? Quem está entrando aqui é a presença de Deus. Vamos ter reverência, vamos parar de falar palavrão, vamos parar de ficar vendo pornografia, vamos parar de ficar vendo coisa que não é para ver, vamos parar de murmurar. Quem está entrando aqui é a presença de Deus. Glória a Deus! Meu Deus! A arca está na casa de Obed-edom. Ele é abençoado. Por quê? Porque ele teve reverência com a presença de Deus. Tem gente que está olhando para a arca e dizendo, é vazia. Aleluia! É pequeno, ali não tem ninguém. Só que a arca tem a presença de Deus. Aleluia! Quando a arca está na casa de Obed-edom, ele é abençoado. Os informantes chegam até Davi e falam, ó, a arca está na casa de Obed-edom, ele foi abençoado. Davi entende que agora tem que fazer o que é certo, porque antes ele fez o errado levando um carro de boi. Agora é a hora de fazer o que é certo. O que é certo? Chama os levitas. Chama os levitas que vai pegar a arca. Chama os levitas. Chama o povo de Israel, que agora a presença de Deus vai chegar na cidade de Davi. Observe que Davi chama os levitas, coloca a arca no ombro. Ele dá 6 passos, sacrifica, e a arca está chegando. Ele coloca no ombro, dá 6 passos, sacrifica, e a arca está chegando. Davi está dançando. Davi está regozijando na presença de Deus. Davi está bailando diante da arca. Só que tem alguém na janela que está olhando para Davi e está censurando Davi. Mical está na janela e está olhando para Davi e está falando, está igual um vadio dançando diante da arca, está tirando a roupa. As mulheres estão olhando para Davi, está igual um reveriado, está igual um vadio dançando diante da arca. Porque tem gente que é assim, tem gente que se alegra com a nossa frustração. Na primeira vez, Davi levou a arca da forma errada, e o diabo está olhando ali, ó, projeto frustrado. É um projeto frustrado, daí não vai sair nada, daí ele não vai se levantar, daí não vai ter prosperidade, daí não vai formar uma família, daí não vai sair nada, não vai ser mulher de Deus, não vai ser homem de Deus. Mas quando você faz a coisa certa, tem sempre alguém na janela tentando apontar, tentando censurar, tentando bloquear, e Deus está falando, deixa Mical falar, deixa Mical falar, faz o que é certo, faz o que é certo, faz o que é certo. Aleluia a Deus! Coisa linda! Mical está na janela censurando Davi, mas Davi está trabalhando na presença de Deus. Porque quando te verem dançando diante da presença, eles vão te apontar, eles vão falar, tá dançando lá, tá rebeliado, tá dançando igual um maluco, tá dançando igual um vadio, parece até que não tem intelecto. Só que quando você está na presença de Deus, não tem como ficar parado. A presença de Deus não tem como você ficar parado. Tem muita gente que fica apontando o dedo pra gente, dizendo, tá maluco, ele tá se balançando muito, ele tá se mexendo muito, ele parece até que tá perturbado. Só que estamos chapados de Deus, a gente tá chapado de Deus, é a presença de Deus. Atos 2, capítulo 2, quando a presença desce no cenáculo, eles ficam quietinhos, eles ficam parados, e eles foram revestidos com poder e autoridade, e eles começaram a ter a presença de Deus na vida. Porque tem muita gente que olha pra gente e quer censurar, porque está frustrado na vida, não sente a presença, não quer que a gente sinta também, está morto espiritual e quer matar a gente também. Só que quando a gente faz o que é certo, tem sempre alguém para censurar. Quando a gente faz o que é certo, tem sempre alguém para apontar. Só que agora Davi está fazendo o que é certo. Davi está fazendo da vontade de Deus. Davi está fazendo aquilo que Deus mandou. Ele está fazendo certinho. Observe esta noite que tem gente que está correndo, mas está saindo do caminho. Tem gente que corre, mas sai do propósito.
E Deus está dizendo para você esta noite: anda devagar e firma um propósito em Jesus. Anda devagar e firma um propósito em Jesus. O diabo está batendo palma para quem está correndo. O diabo está batendo palma quem está quebrando o princípio. O diabo está ficando até feliz quando está pulando etapa. Mas quando ele vê alguém andando no passinho da tartaruga, ele fala: não pisa aqui não. Não entra aqui não. Não entra aqui não. Vai para lá. Sai de perto de mim. Porque está fazendo o que é certo. Está fazendo o que Deus está mandando. Está fazendo o que Deus está ordenando. Deus está dizendo para você esta noite: anda devagar. Anda devagar. Não precisa correr. Anda devagar. Anda igual tartaruga. E faça o que Deus está mandando. Deus está dizendo para você esta noite: anda devagar, mas não sai do propósito. Anda devagar, mas não sai do caminho. Está demorando em sair a obra, fica quietinho, não reclama não. Está demorando em levantar a casa, fica quieto, não murmura não. Porque tem gente que olha para você e fala: projeto frustrado. Daí não vai sair nada. Cadê o material? Cadê o tijolo? Cadê a areia? Só que Deus está mandando, Deus está providenciando, Deus está trazendo. Porque a obra é minha, a obra é tua, a obra é de Deus. A obra é de Deus. A obra é de Deus. Davi está andando devagar. Davi está andando direitinho. E tem gente apontando Davi dizendo: ó lá, está andando igual um vadio. Está andando todo errado. Está dançando diante da arca. Só que Deus está dizendo: anda devagar. Não pula princípio não. Porque a raiva do diabo é quando você está andando devagar, mas está andando conforme aquilo que Deus você está dando. A raiva do diabo é quando você está andando devagarzinho, mas está com a promessa de Deus sobre a tua vida. Tem gente que vem para a igreja e não consegue nem dar um glória a Deus. Tem gente que vem para a igreja e não consegue nem dar um aleluia. Porque o dedo do diabo está apontado, dizendo: não levanta a mão não. Fica sentado, está em pecado, está fazendo o que é errado. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: o sangue de Jesus vai te lavar de todo pecado. Meu Deus. O sangue de Jesus vai te lavar. Está fazendo o que é errado, Deus está proporcionando fazer o que é certo. É verdade. Está saindo do caminho, essa é a noite de voltar para o caminho. Eita glória. Está correndo por uma etapa, é Deus dizendo: para de pular a etapa, a hora vai chegar. Tem gente querendo se auto-intitular sem ser. Tem gente que vem para a igreja e quer mostrar uma coisa, mas não é. Meu Deus. Tem gente que vem para a igreja quer aparentar ser alguém, mas não é nada. Meu Deus. Tem gente que está do teu lado, não para te aconselhar, para te matar espiritualmente. Porque o diabo quer te ver morto. Você lembra de Lázaro? Quando Lázaro morre, ninguém fala nada. Mas quando ele ressurge, a Bíblia diz que tentavam matar Lázaro. Porque o diabo sabe que morto não causa, não tem espaço. O morto não incomoda. O morto, ele não quer atrapalhar a obra de Deus. E Deus está dizendo: sai para fora, Lázaro. Sai da caverna. Sai para fora, Lázaro. Deus está te levantando aqui esta noite. Deus está projetando algo sobre a tua vida. O projeto que é frustrado, Deus está trabalhando. O projeto que falaram que não ia sair, Deus está tomando nas próprias mãos dele. E Deus está dizendo: se você adorar, se você levantar a mão, se você abrir a boca e glorificar o meu nome, a promessa vai concluir. A promessa vai ser gerada. Nesta noite Deus está dizendo: aquilo que ele prometeu está sendo gerado. Fica tranquilo. Está sendo gerado, fica tranquilo. Uma criança fica 9 meses na barriga da mãe para poder nascer. O projeto está sendo gerado, fica tranquilo. Não questiona, fecha a boca. Não fica murmurando, fecha a boca. Não fala para A e nem para B. Porque tem gente que quer saber a nossa vida não para ajudar, para atrapalhar. Está igual os filhos de Noé. Quando Noé está chapado dentro da sua própria tenda, o seu filho Cã entra para trazer a vergonha de dentro e jogar para fora. Tem muita gente que entra não para ajudar, para observar o que está acontecendo e levar para quem está lá fora. Só que Deus está dizendo: enquanto se levanta Cã para poder trazer a vergonha de dentro para fora, Deus levanta Sem e Jafé para cumprir a vergonha de dentro. Deus está levantando pessoas para ajudar você aqui esta noite. Deus está levantando pessoas para ajudar aqui essa noite. Mas se coloca de pé, faz a obra. Faz igual Neemias capítulo 4, versículo 7. Neemias está levantando o muro. Quando Sanbalate e Tobias e Gesem ficaram sabendo que o muro está sendo levantado e as brechas sendo tampadas, eles se
tiraram. Por quê? Porque o diabo, ele fica inconformado quando você tapa as brechas. O diabo fica inconformado quando você está tapando as brechas. E Deus está dizendo, tapa a brecha, levanta o muro, mas tapa a brecha. Oh, aleluia, Deus. Davi está voltando para a cidade. E aqui eu termino. Está levando a arca. Enquanto Davi está levando a arca, ele está bailando diante da presença de Deus. E Davi está sendo censurado. Porque as pessoas não conseguem assimilar a hora que você vai voltar para casa assim, dançando. As pessoas não vão assimilar o momento em que você volta para casa bailando e dançando. E a volta para casa ela sempre é dura. A volta para casa ela sempre é dura. Por quê? Porque muitas das vezes nós voltamos para casa achando que tem alguém para nos ajudar e todo mundo vira as costas para a gente. A volta para casa é a pior coisa, o pior momento. Porque as pessoas que a gente acha que pode contar são as que mais viram as costas para nós. Só que Deus está dizendo, esta noite eu vou levantar pessoas para te ajudar. Eu vou levantar pessoas para segurar nas tuas mãos. Igual Ur e Arão segurando as mãos de Moisés. Enquanto a vitória não for estabelecida, eles não largaram a mão de Moisés. Deus vai levantar pessoas para te ajudar aqui esta noite. Deus vai levantar. O diabo olhou para você e falou, ali não vai sair nada. Ali é um plano frustrado, está morrendo. Ali não tem como crescer. Só que Deus está dizendo, aí vai sair alguma coisa. Eu creio. Tem promessa na vida dele. Eu creio. Pode ser até uma madeira bruta, uma madeira torta, mas Deus escolheu. Deus te escolheu aqui esta noite. Deus tem promessa sobre a tua vida. Você pode até cair um pouquinho, ficar até esmurecido, mas no outro dia Deus vai te levantar, porque a tristeza dura até uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem está implantado na oliveira verdadeira não tem como cair. Quem está implantado, enxertado. Antigamente nós éramos jebuseus quebrados, só que hoje nós estamos enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus. Jesus ele te dá força, Jesus ele te levanta. Outrora olhavam para mim dizendo, aí não vai sair nada. Aquele rapaz ali é um mentiroso, porque no passado eu fazia coisa errada. As pessoas olhavam para mim e diziam, ali não vai sair nada. Ali é um mentiroso, não fica perto dele não, hein, porque você vai cair. Não fica perto dele não, porque não vai ser gerado nada. Só que eu estava debaixo de uma promessa. Deus falou para mim, eu vou te dar família, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar filho. E eu achando que não ia sair, eu até assumi uma criança que não era minha. Eu fiquei com uma pessoa que não era para ficar, porque eu queria ser pai, eu queria ter um filho. E Deus está falando, fica quietinho, espera mais um pouco, a promessa vai chegar. Você está querendo passar o tempo, não pule etapas. E eu estou pulando etapa, só que Deus ele garantiu aquilo que ele prometeu. Hoje eu tenho família, hoje eu tenho uma filha, hoje eu tenho esposa, hoje eu prego a palavra, hoje eu estou de pé para a raiva do diabo, eu estou de pé para a raiva do inferno, eu estou de pé. Se levanta essa noite, se levanta essa noite, se levanta essa noite. Deus vai fazer grandes coisas sobre a tua vida. Mas não pule etapa não. Anda igual tartaruga. Porque aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Fique com essa palavra. Não murmure. Não fique contando para A e para B o que acontece na tua vida. Porque tem gente que não quer te ajudar, quer te atrapalhar. Pega a informação, leva para um. Pega a informação, leva para outro. E quando você vê, o teu nome está na boca do povo, o teu ministério está caído. O teu ministério está arruinado. Vigia com quem você confia. Vigia com quem você fala. Porque tem gente que é igual Judas. Senta na mesa, come contigo, mas está te traindo. Tem gente que é igual Judas. Está sentado na mesa, está comendo contigo, pega comida aqui, pega comida ali, mas quando levanta, vai te trair. E Deus está falando, aonde tem a presença de Jesus, diabo não senta. Aonde tem a presença de Jesus, diabo não senta. Convida Jesus para sentar na tua mesa. Não chama o Judas não, convida Jesus, porque aonde Jesus está, o diabo não